novo, não é uma inovação, né? Porque nós não gostamos de inovações, mas é um assunto bem pouco falado, e eu quero compartilhar aqui, à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 14, vamos ler 2 versículos aqui nesse capítulo, depois estaremos lendo o capítulo 15, alguns versículos também. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Versículos 12 e 13. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um dos que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Preste bem atenção nessa palavra. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol, o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente. Glória a Deus. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Podemos dizer amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a reverência, todo o tributo seja dado àquele que era, que é e que há de vir. Graças a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar ao Senhor num culto de ensino. Haja vista que já culto de ensino está ficando bem escasso já, né?
Está ficando quase igual o mico-leão dourado já, pastor Valdir. Em muitos lugares já não tem mais culto de ensino. Trocaram-se por louvorzão, né? E outros eventos paralelos, alternativos. Então, podemos louvar o Senhor, né? Porque esta igreja ainda tem culto de ensino. E é imprescindível. Porque a palavra de Deus é imprescindível. Sem a palavra de Deus, não há esperança. Sem a palavra de Deus, não há resposta de Deus. Sem a palavra de Deus, não há revelação do coração de Deus para o coração da igreja. Sem a palavra de Deus, não há renovo. Sem a palavra de Deus, não há paz que excede todo o entendimento. Sem a palavra de Deus, não há batismo no Espírito Santo. Sem a palavra de Deus, não há cura de enfermidades. Sem a palavra de Deus, não há instrução. Sem a palavra de Deus, não há direção certa. Mas quando nós temos a palavra de Deus, nós temos revelação do coração de Deus para o coração da sua igreja. Nós temos a instrução. Nós temos batismo no Espírito Santo. Nós temos a paz que excede todo o entendimento. Quando tem a palavra de Deus, a esperança se renova sempre em nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada e a luz para os pés e para o caminho. E a palavra de Deus, ela é nos trazida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Então, esta noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus tem sido pregada dia após dia nesta casa. E hoje não será diferente. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é muito conhecida. A Bíblia registra aqui a história desse patriarca chamado Abraão. Aqui ainda é chamado de Abrão. E esse homem não é um homem comum. À luz da ícone, é um ícone aqui que é mencionado, é um personagem muito emblemático. Porque quando nós olhamos não só para a Escritura Sagrada, mas para outras literaturas também, e também para as 3 principais religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, nós descobrimos que essas 3 religiões são inerentes a este homem chamado Abraão. E partindo de um pressuposto de que a Bíblia é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento: conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento empírico. Só a Bíblia tem esses 4 pilares. Podemos procurar em qualquer outro livro, podemos encontrar 1 ou 2 desses pilares, mas os 4 juntos, só a Bíblia. Por isso ela é a palavra de Deus. Então, olhando para esta passagem aqui, nós vamos encontrar muitas coisas. Eu quero compartilhar algumas. Aqui o nome de Abrão ainda não havia sido alterado. Ele é chamado de Abrão, né? Depois, posteriormente, Deus o chama de Abraão. E nós encontramos aqui um texto que foi lido no capítulo 14. A Bíblia diz que alguém voltou para trazer uma notícia. Depois de uma guerra de 9 reis, 4 reis contra 5. Essa guerra me parece que ela acontece dentro de um contexto. A motivação dessa guerra me parece que eram poços de betume, de petróleo. E a Bíblia diz que alguém que escapou de toda a mortandade que aconteceu, veio trazer uma notícia não alvissareira para Abraão, que o seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. E a Bíblia diz então que Abraão mobiliza 318 homens que eram nascidos na sua casa e arregimentados ali, treinados, para que fossem então resgatar o seu sobrinho. Então, irmãos, observem comigo o que diz a Bíblia no capítulo 14, 12 e 13, diz assim: tomaram também a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram. Então veio um que escapara, e contou a Abrão o hebreu. Olha como está na nossa Bíblia, o hebreu. Lendo esse texto aqui, observando outros textos, nós precisamos aqui estar olhando para um recurso, utilizando um recurso da hermenêutica. Quando a gente estuda a hermenêutica, existe um princípio chamado princípio da primeira menção. O que significa o princípio da primeira menção?
é quando uma palavra aparece na Bíblia pela primeira vez e depois ela vai sendo ratificada outras vezes ao longo da narrativa bíblica. Por exemplo, há um texto no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que havia um avivamento em Antioquia e pela primeira vez os homens, os cristãos, os servos de Jesus foram chamados de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. E depois essa palavra vai sendo ratificada, princípio da primeira menção. Por que Abrão é chamado aqui de hebreu? O que está por detrás dessa terminologia? Embora nós podemos perguntar aqui nessa noite, os irmãos responderiam com muita propriedade, e se nós perguntássemos também para os entendidos da Bíblia, o que significa a palavra hebreu? Logo os irmãos e os entendidos da Bíblia responderiam, essa palavra vem de Éber. Éber é um dos descendentes de Noé, e é claro que os irmãos estariam respondendo de modo assertivo e correto. Mas quando nós estudamos essa palavra com um pouco mais de abrangência, na sua etimologia, nós descobrimos que não é só isso. Não é apenas essa palavra hebreu, ela não se trata de uma raça, ou de uma nacionalidade, ou de uma posteridade. Ela é mais abrangente. Quando nós falamos judeus ou israelitas, nós estamos falando de uma raça. Mas quando nós falamos de hebreus, é mais abrangente. Observe o Novo Testamento, existe lá uma carta anônima aos hebreus. Observe que essa carta não é aos judeus, ela é aos hebreus. Não está escrita aos judeus. Se fosse aos judeus, seria só para aqueles que descendem da tribo de Judá, ou se fosse ao povo de Israel, aos israelitas. Mas quando a Bíblia diz aos hebreus, quer ver uma coisa? Como que essa palavra não é uma raça? Os árabes também descendem de Éber, eles também são semitas. Vocês já ouviram alguém chamar os árabes de hebreus? Porque isso não é uma raça, é uma terminologia. E essa palavra na sua etimologia, se você quiser anotar, significa atravessadores de rios. Isso aqui também é um tipo de batismo antigo, quando eles atravessavam os rios. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso é um tipo de batismo antigo, e é um tipo do batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então quando eles atravessavam os rios, quando eles atravessavam o mar, ou quando eles estavam debaixo da nuvem, ou debaixo da liderança de Moisés, é um tipo de batismo. O que significa isso? Que todo aquele que reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador, que conhece Ele, é chamado pelo beneplácito da sua vontade, através de um mecanismo que nós conhecemos ao estudar a soteriologia, chamado graça preveniente, que é o Espírito Santo que coloca isso em nós, é uma graça preventiva. E toda vez que alguém ouve a palavra de Deus, e que ele numa sinergia, ele decide receber esta palavra e receber Jesus como Salvador, e depois ele professa Jesus publicamente, dizendo que ele quer passar pelo batismo nas águas, e assim ele faz, ele se torna também um atravessador de rio, e ele pode ser também chamado hebreu, porque ele fez exatamente aquilo que os hebreus, os israelitas faziam. Então eu posso dizer aqui nesta noite, que eu estou diante de um povo hebreu aqui, aquele que teme, serve, exalta, magnifica o nome do Todo-Poderoso. Alguém, todos que estamos aqui, já professamos o seu nome publicamente. Se tem alguém que ainda não fez através do batismo, mas isso é uma questão de tempo, isso é só um detalhe. Estou diante dos hebreus, os atravessadores de rio, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que adoram o seu nome, aqueles que vieram nesta noite para ouvir a sua palavra, aqueles que não negociam princípios e que estão prontos para servi-lo e aguardar o momento do arrebatamento, que nós sabemos que é iminente. Permita-me nesta noite lembrar-vos aqui os 4 pilares do movimento pentecostal clássico: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Isso posto, já sentiu alguma coisa às vezes? Você já sentiu? Quando você passa em algum lugar, você vê algo na tua mente, algum cheiro que você sente, você fala: nossa, parece que eu já passei por aqui alguma vez, parece que eu já senti essa situação.
Os espíritas dizem isso aí é porque as outras vidas na reencarnação, mas quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que são lampejos lá da pátria celestial, da onde nós viemos, porque nós viemos de lá. Deus nos trouxe de lá, o nosso espírito e a nossa alma. E como diz o Salmo 139, que Ele já nos conhecia na forma embrionária, quando nós estávamos ainda numa substância informe. Então o nosso espírito e a nossa alma foi colocado por Deus na nossa substância informe no momento da concepção. Nós viemos de lá, nós temos saudades de lá. Muito em breve nós deixaremos esta terra e estaremos para sempre numa pátria feliz. Há uma esperança. Deus está renovando esta esperança nesta noite. Observe. Glória a Deus. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O segredo é crer no que está escrito, na palavra de Deus. Nós oscilamos, nós temos dificuldade, a nossa pequenez, debilidade. Tem momentos que nós, será que vai acontecer? Será que Deus já não esqueceu? Irmãos, Deus não precisa de fosfosol, somos nós que precisamos. A mente de Deus ainda está intacta. Glória a Deus. Ele não se esquece. Deus não conta tempo. Você já viu que a Bíblia, quando ela vai falar de Deus, de Jesus, ela fala era e há de vir. Era e há de vir. Ela não fala era, é e há de vir. Porque Deus, Ele está no passado, no presente e no futuro. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não conta tempo. Deus sabe o tempo, Deus sabe o futuro. Quando ele vê João na ilha de Patmos, ele diz: escreve as coisas que vistes, passado, as que são, presente, as que depois dessas vão de acontecer, futuro. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Deus não precisa fazer exercícios com a sua mente, Deus não precisa tomar medicamentos para que a sua memória seja ativada. Deus já sabe tudo antes que aconteça. Você crê nessa palavra? Abraão creu. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. Verso 8. E disse o Senhor Jeová. Disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aqui é uma pergunta que nós fazemos muito. Como eu vou saber se Deus está nesse negócio? Como eu saberei se vai acontecer? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será? Quantas indagações, quantos pontos de interrogação, quantas vezes nós perguntamos, quantas vezes nós questionamos? Será? Mas olha aqui o que Deus vai responder no versículo 9. Disse-lhe, agora Deus vai dar um segredo: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Observe, irmãos, o segredo é o culto, o segredo é a oferta, o segredo é cultuar. Quando nós estamos pensando se vai dar certo ou não, se é ou não, o segredo é cultuar. A oferta, a palavra oferta no Antigo Testamento é a palavra korban, significa aproximar-se. Quando eles entregavam uma oferta, eles estavam se aproximando de Deus. Quando nós vimos para o culto, quando nós oramos, quando nós louvamos, estamos nos aproximando dEle, estamos cultuando a Ele, para que Ele fale conosco, para que Ele se revele a nós, porque Ele sabe se revelar. É que às vezes Ele se revela em coisas que nós não percebemos. Traz esses animais aí. Verso 10. Trouxe-lhe todos estes. O sacrifício tem que ser completo, não pode faltar. Ele trouxe todos. Você tem feito, nós temos feito do jeito dele, certinho, ou está faltando alguma coisa ainda? Talvez é isso que ainda está postergando, né? Talvez é isso que ainda está protelando aquilo que Deus vai realizar. Está faltando alguma coisa ainda. Mas a Bíblia diz no versículo 10 que ele trouxe todos estes, partiu-os pelo meio, cada parte de frente à outra. Mas olha o segredo do versículo 10: mas as aves
não partiu. Por que não partiu as aves? Só partiu os animais, porque as aves é um tipo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está com a igreja não pode ser dividida. A igreja de Cristo não se divide, a igreja de Cristo está em unidade, a igreja de Cristo não pode ser fragmentada, a igreja de Cristo jamais pode ser dividida, porque é o corpo de Cristo, a cabeça é Ele, o corpo é a igreja, nunca se parte, nunca se divide a obra de Deus. A igreja do Senhor, ela segue triunfante, ela segue caminhando, porque ela está intacta, ela é guardada, ela é preservada pelo Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Ele deu a sua vida, Ele pagou o valor equivalente por ela, e Ele não divide ela nunca. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. As aves não partiu. Glória a Deus. Observe, versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Esse versículo é um tipo da morte de Cristo. O momento que Cristo morre, pairou escuridão sobre a humanidade. O sol se pôs, o sol da justiça, o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. O sol da justiça, Ele está aqui nesta noite. É o Senhor Jesus, a nossa esperança, o nosso Deus, o desejado de todas as nações, aquele que nós depositamos a nossa confiança, aquele que a nossa esperança está fundamentada nele, aquele que nós sempre olhamos para Ele e clamamos por Ele, e Ele responde ao nosso clamor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Verso 13. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. A profecia da escravidão no Egito. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Aquilo que aconteceu no Êxodo, a saída deles, que eles saíram com muita coisa. Os próprios egípcios iam disponibilizando para que eles apressassem a saída. Glória a Deus. Há uma grande promessa na Bíblia também, que a semente de Abraão, a descendência de Abraão, herdaria as grandes estrelas, os grandes feitos. Procura aí no Google, procura nas estatísticas, quem são os grandes prêmios Nobel. Aqueles que ganham os maiores prêmios Nobel são os judeus, os descendentes de Abraão, são eles, porque há uma promessa na Bíblia também, que Deus abençoaria eles com os tesouros das profundezas da terra, que é o petróleo. Aonde que está a maior incidência, a maior quantidade de petróleo? Justamente naquela região, porque Deus não falha nas suas promessas. É por isso que a nação de Israel é o tesouro que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, lá para a pérola de grande valor é a igreja, mas o tesouro escondido no campo é a nação de Israel, o tesouro peculiar de Deus. A mão de Deus está sobre aquela nação. Ai de quem toca naquela nação de Israel, ai de quem amaldiçoa aquela nação, ai do nosso presidente, que tem aí feito alianças com inimigos de Israel, e tem falado muito mal de Israel. Provavelmente virão coisas que nós não esperamos, porque Deus está com as mãos sobre Israel, Deus vela por Israel, Deus cuida de Israel, assim como Ele cuida da sua igreja. Nós somos a pérola de grande valor, a igreja do arrebatamento, a igreja, aquela que é queimada pelo sol da justiça. Se você faz parte da igreja do arrebatamento, você pode adorar o nome dEle nesta noite, porque o Senhor cuida de mim e de você. Glória a Deus. Caminhando para o fim, observe. Glória a Deus. Verso 15. Tu irás a teus pais em paz. Vai morrer, né? Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmãos, quando Sara morre e Abrão compra a caverna de Macpela, que é o local onde Sara está enterrado até hoje, está sepultado, e toda a família está ali agora. A Bíblia diz que o dono daquela posse queria dar de graça para ele. Ele disse: não, eu quero pagar. Pesa aí quanto que é que eu vou pagar. E ele pagou, comprou. Comprar uma propriedade em Israel e receber a escritura, isso era uma chancela. É como você ir ao cartório e você comprar lá e pegar a escritura. Ele pega a escritura daquele momento. Naquele momento ele está comprando a terra da possessão.
porque a terra que era local onde se adorava, ela era politeísta, se adorava vários deuses. Abraão está agora pegando aquela escritura, e ao pegar aquela escritura, ele está dizendo de modo indireto: a partir de agora, essa terra não será mais politeísta. Essa terra agora se adorará o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me tirou lá de Ur. Abraão era servo de Marduk, o Deus Sol na Mesopotâmia, a principal divindade da Mesopotâmia. Quando você lê o livro de Esther, a palavra Mardoqueu vem de Marduk, que é o Deus Sol. Quando você lê a palavra Esther, que na verdade é Ashtar, era uma deusa, a deusa Ashtar porque eles trocavam os nomes dos judeus para eles perderem a identidade, como fizeram com Daniel, Sadraque, Azarias, Misael e Ananias. Fizeram isso com Mardoqueu e fizeram isso com Radassa. Colocaram o nome dela de Ashtar, que era uma estrela, uma deusa lá da Pérsia. Então Abrão aqui, ao pagar essa caverna onde ele vai sepultar Sara, ele está dizendo: agora, aqui é o lugar de se adorar o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando dele aqui nessa noite. É Ele é o Senhor desta igreja. Nós adoramos só Ele, nós glorificamos só Ele. A honra pode ser nossa, mas a glória é dele. Você pode glorificar o nome dele nessa noite? Glória a Deus. Indo para o fim, verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Olha o tipo da morte de Cristo. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança, um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates, dentro do território da atual Turquia. Observem que no momento em que Abrão está abatido, Deus vai se manifestar através de fogo, como ele se manifestava no Sinai. E a Bíblia diz que ele vai passar entre aquelas metades. Você sabe o que significa isso? Isso é um contrato. É como se duas partes estivessem assinando, pastor Valdir, no cartório. Deus assina, ele assina. Só que Abraão estava abatido. Isso é um contrato, é uma aliança, tem contrato. Só que como Abraão está abatido, Deus está fazendo a parte dele. Quando nós não conseguirmos, Deus faz o que nós não conseguimos por nós. Quando você estiver abatido e fraco, Deus fará a tua parte se você não conseguir. Mas depende da tua disponibilidade, da tua atitude. Deus fará aquilo que a tua força não alcança. Quando a tua caneta não for suficiente, Deus levantará alguém com uma caneta para assinar no teu lugar. Quando o teu nome não servir, Deus levantará alguém que tem um nome maior que o seu, e esse nome maior que o seu vai entrar na tua frente. Quando a tua mão não alcançar, Deus levantará alguém que tem uma mão que alcança. Quando você estiver impossibilitado, Deus haverá de levantar alguém em caráter emergencial para ir na tua frente, porque Deus trabalha na mente dos homens. Deus tem o recurso que você não tem. Deus é dono das Casas Bahia, Deus é dono do Magazine Luiza, Deus é dono das concessionárias de carro, Deus é dono das grandes cidades, Deus é dono das plataformas de petróleo, Deus é dono das grandes construções que os homens fizeram. Deus é dono da bolsa de valores, Deus é dono da libra esterlina, Deus é dono do dólar, Deus é dono do real, Deus é dono do ouro e da prata. Deixa Ele fazer. Deus está dizendo nesta noite: eu assino um contrato com você. Aquilo que você não conseguir, eu completarei. Mas te coloque de pé, mas se... Glória a Deus. Você é um hebreu, você é um atravessador de rio.